Sabe aquela tensão que sempre acaba surgindo quando o assunto é o futuro das artes? Pois é, nos estúdios, nas galerias e em tudo que é fórum de discussão, tem uma pergunta que não quer calar. A inteligência artificial vai substituir o artista? É um medo super real e totalmente compreensível. Mas a nossa missão hoje é pegar essa pergunta e reformular ela completamente para quem cria na era moderna. Bem-vindos a este Explainer. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais mais relevantes sobre esse tema e desvendar um conceito que é um verdadeiro divisor de águas. A inteligência artificial na música representa, na verdade, uma mudança de gestão criativa e não uma substituição tecnológica. A grande sacada é que o artista deixa de ser só um executor solitário e passa a assumir a cadeira de diretor criativo. E o nosso roteiro de hoje vai cobrir 5 pontos fundamentais. Primeiro, o fim da execução solitária. Segundo, a IA como coautora técnica. Terceiro, os prompts como a nova regência musical. Quarto, como manter a identidade autoral. E, para fechar, a ética e a criação consciente. Então vamos lá para a nossa sessão número 1, o fim da execução solitária. É a hora de reformular aquele velho medo histórico de que a tecnologia vai substituir a gente. Pensa bem, sempre que uma tecnologia nova aparece no horizonte, o mundo da arte dá aquela tremida básica, né? O pânico que a gente vê hoje em torno dos algoritmos é literalmente só mais um capítulo de uma longa novela de disrupções musicais. A gente já sobreviveu à invenção da escrita musical, à revolução da gravação em áudio, à chegada explosiva do sampler, depois os computadores democratizando os estúdios e agora aterrissamos na inteligência artificial. A ferramenta muda, o meio evolui, mas a função criativa central, essa sobrevive impecavelmente. Isso nos leva direto para a seção 2, a IA como coautora técnica. Vamos definir qual é o papel real do algoritmo dentro do estúdio. Quando a gente coloca as coisas lado a lado, o contraste é brutal, mas ajuda demais a clarear as ideias. De um lado, a gente tem a máquina. O que ela faz? Analisa padrões, recombina estruturas e calcula probabilidades matemáticas absurdamente rápido. Mas não tem dor, não tem alegria, não tem vivência ali. Do outro lado, tem a criatividade humana, caótica, emocional, profundamente enraizada na experiência do mundo real. A máquina entrega a recombinação, mas o contexto e aquela faísca da emoção. Isso só vem de uma fonte, o ser humano. E aí que entra um conceito-chave, a coautoria técnica. Basicamente, é um sistema algorítmico que sugere, propõe e acelera as coisas, enquanto o artista humano escolhe, decide e dá o significado final para a obra. A máquina funciona como uma geradora de possibilidades infinitas. Ela faz o trabalho braçal mais rápido, mas o peso, a glória e a responsabilidade de tomar a decisão final continuam inteiramente com quem está na cadeira da direção. O que nos traz à seção 3, Prompts, a nova regência musical. É sobre tratar essas ferramentas algorítmicas como verdadeiros músicos de estúdio. Achar que escrever prompt é só apertar botão com preguiça é um erro gigante. Na verdade, é um ato de puro direcionamento criativo. Se a gente parar para pensar, as funções de um maestro num estúdio clássico e de quem escreve comandos de IA hoje são super parecidas. Assim como conduzir músicos exige guiar a estética, curar o resultado e lapidar os arranjos sem encostar num único instrumento, criar caminhos para IA exige uma direção milimetricamente precisa. O processo deixa de ser força bruta e vira pensamento estratégico puro. Na prática, para essa direção funcionar de verdade, existem 3 passos inegociáveis. Primeiro, estabelecer uma intenção claríssima. Segundo, aplicar um vocabulário estético altamente específico, não dá para ser genérico aqui. E terceiro, injetar referências artísticas precisas. É sobre parar de apenas delegar a arte e começar a orquestrar as possibilidades dominando a linguagem. É o diretor criativo em plena ação. Entrando agora na seção 4, mantendo a identidade autoral. Onde é que a alma vai morar num processo tão automatizado? Com todo esse medo natural de perder a própria voz para a máquina, tem uma frase nas nossas fontes que serve como uma âncora perfeita. A autoria não está em quem gera possibilidades, está em quem faz escolhas conscientes. Fazer curadoria não é só mais uma etapa chata, é o ato definitivo da criação hoje em dia. Quando o software te dá 1000 opções de som, a alma da música nasce naquele milissegundo exato em que a mente humana decide qual daquelas opções merece viver. E a nossa identidade está escondida nos detalhes. Ela mora nessas escolhas conscientes, nas repetições artísticas, no foco dos temas. Mas também, olha que interessante, ela está no silêncio intencional, nos cortes estratégicos que a gente faz sem dó, nos limites que a gente impõe.
Se duas mentes operarem exatamente o mesmo algoritmo, elas vão produzir universos completamente diferentes. Porque a ferramenta em si é muda. É a visão humana que dá o contorno e a cara da arte. E para não ser engolido por todo esse automatismo, a técnica é muito direta. Tem que usar IA só para gerar, nunca para julgar. O ideal é criar um esqueleto bruto antes de pedir ajuda para a máquina. Usa ela para explorar novos caminhos, claro, mas jamais deixa ela dar a palavra final. A regra de ouro é intervenção constante. A máquina te entrega o barro, mas as mãos humanas precisam amassar, editar, reescrever e transformar aquele material bruto até que ele pulse com a intenção original do artista. Chegamos então à nossa última parte, a seção 5, Ética e Criação Consciente. Vamos falar dos princípios para manter a transparência nessa era algorítmica. Navegar nesse território inexplorado exige uma bússola que não falha. E a responsabilidade moderna está justamente em ter transparência total sobre os métodos que estão sendo usados. Tem a ver com o uso consciente dessas ferramentas, com assumir uma responsabilidade artística real e ter clareza absoluta da intenção. Os algoritmos não ofendem a arte de jeito nenhum. A corrupção da coisa toda só acontece quando rola um uso sem critério, com preguiça intelectual e quando se foge da responsabilidade criativa. O que a gente vive hoje é uma encruzilhada claríssima, automatismo total contra a criação consciente. Se a gente delegar tudo cegamente para o algoritmo, a perda da voz e da conexão emocional genuína é garantida. Por outro lado, abraçar a criação consciente prova que, se a gente segurar firme o volante, além de preservar a identidade, a gente expande demais as possibilidades. E de quebra, economiza um tempo de trabalho braçal gigantesco que pode ser investido na verdadeira essência da mensagem. Tudo isso nos leva a essa conclusão superpoderosa tirada direto das nossas fontes. A criatividade não está ameaçada. Ela está sendo convidada a amadurecer. Essa mudança toda de tecnologia não é uma história de terror de ficção científica sobre robôs roubando empregos. É, na verdade, um salto evolutivo incrível para o papel de quem cria. A tecnologia amplia, o acesso fica mais rápido, mas aquela necessidade vital de expressar sentimentos e ideias através da arte, essa continua lá, totalmente intocada. Para fechar o nosso Explainer de hoje, fica essa reflexão. A inteligência artificial opera numa velocidade que é quase assustadora, mas a alma humana, não. Como a nossa consciência vai guiar a próxima obra-prima nesse novo cenário de colaboração? O grande conflito criativo do nosso tempo, no fim das contas, não é a humanidade contra a máquina, é, na sua essência mais pura, a consciência contra o automatismo. E aí, como você vai guiar a sua próxima criação?